O que aconteceu com Alaurzinho não foi apenas um acidente. Foi um divisor de águas que colocou todo mundo contra a parede e agora tudo começa a sair do controle. A tensão que estávamos sentindo nos últimos dias finalmente explodiu em um desastre que ninguém esperava. O avião de Alaurzinho sumiu dos radares e, no momento em que a notícia chegou, o pânico foi total. Azilá, que é uma mulher que sempre tenta manter as aparências, perdeu o chão completamente. Ela andava de um lado para o outro naquela mansão, sem conseguir se controlar, gritando desesperada, perguntando para quem quisesse ouvir se aquilo era verdade. O Rony tentou manter a calma, tentou dizer que eles teriam notícias, mas vamos ser sinceros, nem ele acreditava no que estava dizendo. A Nayane, coitada, mesmo tentando se manter firme, correu até o João Raul. Ela estava com o medo real de que dessa vez fosse o fim. O João Raul segurou ela, tentou não pensar no pior, mas a verdade é que o medo já tinha tomado conta de todo mundo ali. E enquanto isso acontecia, a Janete recebia a notícia. Gente, imaginem a dor dela. Saber que ele partiu, ou que pode ter partido, com tantos sentimentos mal resolvidos, com tanta coisa que ainda precisava ser dita. É uma dor que corrói. Quando a gente acha que ainda tem tempo, a vida mostra o contrário. Horas depois, a notícia chega, o avião foi encontrado. Mas o alívio não veio completo. Porque no hospital, o clima era pesado, denso, como se o ar estivesse carregado de uma má notícia. O médico, Cleves, falou com uma seriedade que gelou a espinha de todos. Ele explicou que o Alaurzinho sofreu uma pancada muito forte na cabeça e que o estado dele ainda era grave. E quando parece que nada pode piorar, piora. O Alaor, pai do Alaurzinho, tem que tomar uma decisão rápida e dolorosa. Ele olha para o Rony e diz: "Você vai no lugar dele para São Paulo." O Rony fica surpreso, ele não esperava por isso, mas a vida não para. E ali, naquele momento, começa uma história completamente nova dentro dessa trama. Agora, prestem muita atenção, porque aqui o jogo vira. Alaurzinho abre os olhos. Devagar, confuso, completamente perdido. Azilá, que não tinha saído do lado dele, corre na hora, toda esperançosa. "Amor, você está me ouvindo?" Ela achou que ia ter aquele momento de reconhecimento, aquele abraço de quem sobreviveu a um milagre. Mas ele olha para ela, olha bem nos olhos dela, e não reconhece. E é nesse momento que vem o pedido que destrói tudo o que Azilá construiu. Ele chama pela Janete. Azilá congela. O quarto fica em um silêncio cortante. Ela sente como se tivesse levado um golpe, um soco no estômago, porque naquele momento não é só o acidente que mudou tudo, é o coração dele. Ela tenta argumentar: "Eu estou aqui, eu sou sua esposa." Mas o Alaurzinho olha para ela com uma distância que dói. Ele diz: "Desculpa, eu não lembro de você." E essa frase simples, cai como uma bomba. Não é só confusão mental, é como se a história dele tivesse sido apagada. O médico tenta explicar, fala que o trauma pode ter afetado a memória, que ele pode estar preso a lembranças antigas. Azilá, num momento de desespero, pergunta: "Antigas como o quê? De antes do casamento?" E a resposta vem pior do que ela imaginava. Ela sai do quarto sem chão, porque tem coisas que a gente não aceita, nem ouvindo. E enquanto isso, o Laor toma uma decisão muito difícil. Ele encara a Janete e fala direto: "Ele chamou por você." A Janete fica travada. Ela não sabe se deve ir, porque sabe que isso pode mexer com tudo. Mas o Laor insiste. E quando a Janete entra no quarto, a mudança no rosto do Alaurzinho é instantânea. O olhar suaviza. Ele diz: "Eu sabia que você vinha." Azilá vê a cena da porta, e a dor dela só cresce. A Janete tenta manter distância, fala que só está ali para ajudar, mas ele segura a mão dela e diz: "Você nunca foi só isso." E isso piora tudo, porque o sentimento voltou, mesmo sem a memória completa. O conflito não para por aí. Azilá perde o controle, ela não aguenta ver aquela cena. O Laor tenta intervir, diz que precisam pensar na recuperação dele, mas ela rebate, com toda a mágoa do mundo: "E quem pensa em mim?" O silêncio é a única resposta, porque ninguém tem o que dizer. E a situação muda de novo. O Alaurzinho chama o pai e diz: "Eu não lembro de ter casado." Azilá escuta tudo da porta e dessa vez não aguenta. "Então, o que eu fui para você?" Ele responde sem querer ferir: "Eu não sei." Mas completa com algo que corta Azilá em pedaços: "Eu sei que ainda amo a Janete." Silêncio total. Agora não é mais só memória, é sentimento. E isso cria um problema muito maior, porque amar alguém não é uma escolha simples.
Do lado de fora, o Rony começa a assumir o lugar do Alaurzinho nos negócios. Ele fala com firmeza, ele começa a crescer, a dominar. A Sinara observa de longe e pergunta: "Você está gostando disso?" Ele responde: "Eu estou resolvendo o problema." Mas o jeito dele já mudou, ele está mais seguro, mais frio. E enquanto isso, outro conflito começa. A Eduarda encara a Agrado, diz que ela está misturando tudo. A Agrado responde: "E você está deixando o sentimento falar mais alto." O clima entre elas mudou de vez, e o João Raul observa tudo, lá do fundo, sofrendo por algo que não consegue esquecer. A situação no hospital volta a mudar. O Alaurzinho chama o pai e diz: "Tem uma coisa estranha. Eu não lembro de uma pessoa, Jean Carlos." O Laor franze a testa, como se essa parte tivesse sido apagada. A Janete escuta e entende o perigo, porque esse nome guarda um segredo. A Zilá, sempre atenta, pergunta: "O que vocês estão escondendo?" Mas ninguém responde. E quando ninguém fala, é porque a verdade pesa, e pesa muito. O Alaurzinho agora está mais inquieto, ele sente que tem coisa errada, que ninguém quer contar a verdade para ele. E ele tem razão. A memória dele está voltando, mas não completa. E o que falta pode mudar tudo no destino dessa família. E agora, o momento que todo mundo esperava. Uma lembrança vai voltar inteira, sem confusão, sem dúvida. O Alaurzinho aperta os olhos, respira fundo, e de repente fala: "Agora eu lembrei de verdade." O quarto inteiro fica em silêncio. Ele fala sobre o anel da família. Ele diz: "Eu dei esse anel e depois ele apareceu com outro homem." A Janete já entende o que está vindo, mas não dá tempo de evitar. O Alaurzinho encara a Janete, muito magoado: "Você me enganou." Ela tenta se manter firme, diz que ele não sabe de tudo, mas o problema já está instalado. A Zilá não perde tempo: "Está vendo? Eu te falei." Mas o Alaurzinho agora não escuta com o mesmo coração. Ele abaixa o olhar: "Eu lembro da dor, não só do que aconteceu." Isso muda tudo. O Laor tenta intervir, diz que ele não tem a história completa, mas o Alaurzinho é firme, mas tem o suficiente para saber que fui machucado. Do lado de fora, a Zilá se afasta e fala sozinha: "Eu não posso perder ele assim." Agora não é mais só raiva, é medo de verdade. Enquanto isso, o Rony continua avançando. Ele apresenta resultados: a empresa nunca esteve tão bem. O Laor observa: "Você está assumindo rápido demais." O Rony responde: "Eu estou segurando tudo." A Sinara observa o olhar dele, que mostra ambição. Ela confronta: "Você está mudando?" Ele responde: "Eu estou sendo necessário." Mas a dúvida permanece. No final do capítulo, o Alaurzinho chama Zilá e pergunta: "A gente era feliz?" Ela responde rápido que sim, que tinha uma vida, mas ele completa: "Então por que eu não sinto isso?" Sentimento não se inventa, gente. A Janete fala baixo: "Você não precisa decidir agora." Ele olha para ela e diz: "Eu preciso entender quem eu sou." E essa é a grande virada. Não é mais sobre escolher entre duas pessoas, é sobre descobrir a própria verdade. O que vai acontecer agora? Será que ele vai acreditar no que lembraram para ele, ou vai tentar descobrir tudo sozinho? A verdade sempre aparece, e quando aparece, obriga a gente a mudar. Obrigado por acompanhar até aqui. Não perca nosso próximo vídeo. Clique aqui para assistir agora.